Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Mais um React frustrante, mas espero que seja bom como tem sido os últimos. Esclarecedor e tranquilizador. Ontem o resultado foi muito frustrante, a forma como tudo aconteceu, mas o time deu sinais de que tem saída, que o bom futebol pode voltar a ser encontrado e com o bom futebol virão os resultados. É pré-temporada, a gente sabe disso, a proposta é essa, a gente tem que aceitar, gostemos ou não. Eu gosto da proposta. Só que ontem era derby e tinha que ganhar. O time jogou para ganhar. E aí não ganhou porque é futebol. Quem ainda não entendeu que futebol é futebol, vai assistir basquete, cara. Vai assistir pádel. Mas temos que entender e tentar lidar da melhor forma possível com essas frustrações. Eu admito para vocês, deu gastura ontem. Por que a gente continua vendo futebol? Porque a gente gosta. Então é assim mesmo que a banda toca, amigo. Então vamos em frente, vamos ver o que o Abel falou ontem. O que dá para tirar de positivo e também de negativo, né? Do que não repetir visto no jogo de ontem. Vamos lá. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriele Simoni. Eu gostaria que você explicasse a escolha pelo Figueiredo, que ainda não tinha jogado, na vaga do Veiga. Obrigada. Obrigado pela objetividade da pergunta. Olha, porque nós tínhamos no banco o Emiliano e não era isso que nós queríamos. Tínhamos o Aníbal e não era isso que nós queríamos. Queríamos um jogador que pudesse jogar na meia-direita e poder chegar à área e poder fazer remates. Eu acho que ele ainda fez 1 ou 2 remates. E jogou porque a equipa precisava, na minha opinião, de um jogador como ele. Boa noite, Abel. João Quero do Ver. Daqui a pouco o João pergunta, mas ele está com poucas ideias, né? E ele gostou que a menina fez a pergunta objetiva e ele respondeu de forma objetiva. Por que colocou o Figueiredo? Porque Emiliano e Fabinho não têm as características dele, chega na frente, bate, inclusive fez um arremate muito inferior ao que ele costuma fazer na base. Então a gente vê como o derby pesa, né? Para a gente é fácil. Tem que ganhar derby é especial. É especial para eles também, cara. Né? Claro que a gente quer jogadores que na hora do derby cresçam em vez de se encolherem. Mas aí a gente está falando do Figueiredo, que tem 18 anos. A gente está falando do Estevão, que perdeu um pênalti, que tem 17 anos. E ele sempre foi muito frio, né? A gente sempre elogiou isso. É humano, é de carne e osso. Vou falar um negócio. Pelé perdia pênalti. Não era toda hora, mas também perdia. Então, falando um pouco até do Estevão. Se o Estevão pede para bater, ou sei lá, se deram a bola para ele, aí eu já não sei qual foi a tomada de decisão. Mas, porra, ele tem 17 anos. Jogou 90 e tantos minutos, com aquele campo pesado, com a perna já pesada, e ainda com a cabeça, puta, é derby, tem que fazer. Se tem um jogo que ele vai perder o pênalti, é esse. Né? Acho que as escolhas do Abel, ele foi muito técnico na hora de explicar por que ele escolheu um, por que ele escolheu outro. Ele não levou em conta que no final o time ficou muito jovem, muito moleque. Então é Estevão 17, Figueiredo 18, Luigi 18, Thales 19 e o Facundo. O mais experiente era o Facundo Torres, que tem 22, 23. É um time muito verdinho ainda, no sentido inexperiente da palavra. Então, acho que faltou para o Abel pesar isso, além das características técnicas, na hora de ver com que time ele ia ficar no final do jogo. Talvez até o Flaco Lopes fosse mais indicado do que o Thales por conta disso.
do Verdazo. Abel, me parece que essa história de time 1 e time 2, por enquanto, acabou. Mas os testes continuam. Você está fazendo testes, você experimentou esse ataque que não tem um homem de referência ali, né? Que tem 2 pontas jogando um pouco mais por dentro, tem 2 meias ali, o Maurício e o Veiga. No primeiro teste acho que deu muito certo, foi um bom volume de jogo, 18 finalizações, 4 gols marcados, e nesse segundo teste também imprimiu ali um bom volume de jogo, mas não conseguiu ser tão efetivo, né? A partir desses testes, o que você acha que é um ajuste que pode fazer com que esse ataque, além de imprimir um volume de jogo assim, consiga ser efetivo e transformar esse volume em vitórias? Olha, eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim, e alguém me disse que o resultado toma conta dele, né? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar, na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa, mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa. Como te disse, o Paulista para mim este ano vai ser para eu fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para a equipa e fazer as experiências que temos que fazer. A continuar a afinar a máquina. Hoje pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar, e o futebol é isto, e aceitamos e seguimos já para o próximo. Abel, boa noite. Não respondeu. Não respondeu. A pergunta é a seguinte: dinâmica, ok, fomos muito superiores, fomos muito melhores, mas a eficácia continua baixa. E por quê? Porque você não tem um matador, um finalizador. Então, é um cobertor curto nesse momento. Que esse problema do cobertor curto tem que ser resolvido. Você tem um ataque muito móvel, mas ninguém de referência na área. Se você não tem ninguém de referência na área, um finalizador ali perto do gol, você vai ter um pouco mais de dificuldades para encontrar jogadores em boas condições de finalizar. O Piquerez achou o Maurício, foi uma jogada, um facão ali, ótimo. Mas quantas vezes isso se repetiu durante o jogo? Quase nenhuma. Então, o Abel precisa encontrar saídas para conciliar essa mobilidade no ataque com conseguir ter jogadores bem posicionados para finalizar. Que eu acho que foi esse a grande deficiência do nosso time ontem. Toca, mas e aquela última jogada? E aquele último toque para um cara bem posicionado? Não tinha. A gente viu um monte de cruzamento na área para ninguém, porque não tem o centroavante. Mas o cruzamento só saía porque tinha mais jogadores fazendo a construção. E isso estava facilitando com que o time envolvesse a defesa do Corinthians. Só que o custo disso é você não ter um finalizador ali na área. Então, é isso que o Abel tem que equacionar. Bom, nós não vamos conseguir cruzar a bola na área, não temos um novão ali. Então, a gente vai ter que ter aquela jogada final para esse pessoal que se movimenta bastante conseguir chegar na cara do gol e fazer o gol. Então, eu acho que isso vem com o tempo. Eu não estou cobrando que isso já tivesse pronto para ontem. Não ia dar tempo. Isso é um esquema novo. Então, é para teste que serve. É isso que eu queria ter ouvido dessa resposta do Abel. Ele falou assim, olha, a gente ainda tem que melhorar no último movimento. E não falar assim, não, eu estou satisfeito com o que o time criou. Não, isso não basta. Criar. Sem saber como vai finalizar, não resolve muita coisa. A prova foi o que aconteceu ontem. Né? Então, acho que ele sabe que isso está acontecendo. Acho que ele vai investir um pouco mais nesse esquema, já que a diretoria parece que não vai investir mesmo no 9. Que já devia ter feito.
Agora as janelas fecharam, agora já foi. Agora só no meio do ano, e se vier alguém para o Mundial vai ser em cima da hora, e aí o cara não vai ter tempo para encaixar, né? Isso é coisa da nossa diretoria. Boa noite. Você citou um pouquinho, já que gostou da partida coletivamente do Palmeiras nesse jogo de hoje. É um resultado que vai mais para conta de erros individuais, a falha no primeiro gol do Corinthians, depois o pênalti desperdiçado pelo Estevão também, vai mais na conta desses erros individuais do que uma atuação ruim coletivamente do time do Corinthians. E falando só do segundo tempo, principalmente depois que o Palmeiras fica com um homem a mais em campo, qual foi o encaixe, e aí já numa mexida também do Ramon Dias, quase que espelhando o time do Palmeiras, colocando 3 zagueiros, qual foi a dificuldade que o Palmeiras teve para lidar com esse encaixe no segundo tempo, apesar das chances criadas? Obrigado. Não, nós não tivemos dificuldade, eles só nos paravam, fizemos 18 finalizações, eles só nos pararam no último terço, nós não conseguimos fazer gol, a bola... Essa foi a dificuldade. Na barra, tivemos, como te disse, um penalti, fizemos... Eu disse aos jogadores no final, estou orgulhoso com aquilo que vocês fizeram, estou orgulhoso pela dinâmica da equipa, estou orgulhoso pela intensidade da equipa, mas o futebol é assim mesmo, não... Eu sei que vocês aqui gostam de encontrar aqui quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, erros fazem parte, mas não foi só os nossos jogadores que erraram, teve alguém dentro do campo que errou feio, as imagens podem-vos mostrar isso com clareza, mas de facto hoje não deveríamos e merecíamos ter ganho, mas não ganhamos. Vocês estão ouvindo, né? É ele de novo. O nosso glorioso Rafael Claus errou, é verdade. Durante todo o jogo, né? Todas as faltinhas, todas as decisões sempre a favor do Corinthians. Eu fiquei muito surpreso quando ele expulsou o Yuri Alberto. Mas muito, muito, muito mesmo. Porque toda a arbitragem foi em cima do padrão Federação Paulista de Futebol, tá? E esse lance final, que depois o repórter até quis confirmar com o Abel se ele estava se falando sobre a invasão. Sim, teve invasão de área. Foi o cara que invadiu a área que pegou o rebote? Foi. O Estevão ia conseguir aproveitar aquele rebote? Não ia. Tá? Então eu não quero chorar esse lance. Tá? Até porque tinha que ter feito o pênalti. Tinha que ter convertido o pênalti, não converteu. Agora, a perguntinha é sacana, né? Você atribui a erros individuais, tipo, por favor, Abel, pregue o seu jogador na cruz aqui e arruine o ambiente no vestiário. O Abel falou, não, cara, isso eu não vou fazer, né? Eu vou colocar a culpa no juiz aqui, que fica melhor, e tá certo, Abel, de fazer isso. Eu acho que foi claro naquilo que eu disse. As imagens são muito claras. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se a televisão era outra, percebem? Porque às vezes eu até fico com medo. Eu estava a comer pipocas. E os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi... Tudo bem, Abel? Boa noite. Só antes uma observação. Eu acho que o Estevão não ia pegar o rebote. Tá, ele não ia conseguir pegar o rebote. Mas acho que, no rigor da regra, tinha que ter mandado voltar. Num derby desse, depois que ele expulsou o jogador, nunca. Estive em Campinas, né? E você disse que eu teria o acusado, né, de ter falta de fome. Eu só quero dizer que eu estou aqui para perguntar, e foi uma indagação, tá? E eu estou aqui para responder. Perfeito. Você pode perguntar o que quiser e eu respondo o que eu quiser, certo? Perfeito, mas uma pergunta assim como eu vou fazer agora, a pergunta que é curiosidade, porque, né, o Palmeiras, talvez o jogo hoje, e você se incomoda com a gente perguntando sobre o 9, mas talvez seja um jogo que faltou hoje, né? Bola cruzada de um lado para o outro, e aí até, né, o Benedetti termina o jogo como um homem de área ali, e na sua opinião escancarou um pouco mais essa questão toda, e
como que você tem lidado, né, com essa situação, ainda mais num jogo tão grande como esse, que tá claro que faltava essa peça para o time hoje? Mas é a tua opinião que faltava essa peça, é isso? Olha, eu acho que só faltou o penalti do Estevão ter entrado. Não. O Abel pegou birra do... Quem está fazendo essa pergunta, se não me engano, é o Leandro Budaquim. O Abel pegou birra dele, tá? Vocês viram pela forma como ele ironizou as perguntas dele, tá? A forma como ele conduziu a pergunta. Porque foi ele que sugeriu que o Abel estava meio apático nos primeiros jogos e ele ficou muito pistola com isso. Ficou evidente que está faltando um 9. Tanto que o Abel está tendo que inventar um esquema muito bem inventado, por sinal, com 4 jogadores habilidosos e móveis. E não foi só o pênalti que faltou entrar. Porque aí o Abel está sendo resultadista. Se entrasse o pênalti ia ser 2-1 para nós e está tudo certo. Não está tudo certo. Porque o Palmeiras não está sendo objetivo na hora de construir as jogadas. Constrói muito bem e tal, mas falta aquele esquema para deixar o jogador na cara do gol. As jogadas, as movimentações para deixar o jogador na cara do gol. Como, por exemplo, era aquela jogada que o Mike ia ao fundo e rolava para meia-lua, para a chegada do Veiga. Né? Faltou jogada de fundo, faltou jogada de lateral indo ao fundo. Conrado, mas o lateral, quem estava fazendo as larguras ontem eram os 2 laterais, não era um ponta e um lateral. E aí o cara tem que ficar correndo o corredor, né? Correndo ali pela beirada do campo, o jogo inteiro. Verdade. Então, isso é um problema que tem que ser questionado. Esse é o problema que o Abel tem que resolver. Estamos com um problema de construção e finalização. Né? A construção é boa, mas falta a finalização. Então, se coloca alguém para finalizar, vamos ter problema na construção. Esse cobertor curto que o Abel tem que resolver. Eu entendo que foi essa a pergunta do Bodaquian. E o Abel desconversou, falou assim, não, se o pênalti entra, vocês não iam estar falando. Talvez não, mas nem por isso a pergunta deixa de ser pertinente. Abel, Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes, ainda nessa questão, só para atualizar o torcedor, o Flaco apresentou alguma melhora na parte física nessa semana, mais uma vez ele ficou de fora do banco de reservas. Isso me permite, como foi a sua conversa com o Estevão, porque ele apareceu bem abalado depois de ter perdido o pênalti, os jogadores consolaram, como é que foi a conversa com esse jogador que é muito jovem? Olha, boa pergunta. Primeiro, agradecer todo o apoio e o carinho dos nossos torcedores. Acredito, se eles estiverem connosco, como estiveram hoje, do princípio até o último segundo, e a acarinhar o Estevão e toda a equipa, não pode ser só o Estevão, que são, pois outros também ficam com ciúmes, né? Porque é muito bonito chegar ao final de um jogo e o Estevão falha ele e já falharam os melhores do mundo, né? Não é o único que falha. E portanto, acontece. Tem do outro lado também um adversário, um goleiro que pega bem penaltis, adivinhou, defendeu. Como te disse, não deixaram o Estevão fazer a recarga, que a recarga vinha para ele. Não ia dar. Houve uma invasão da área, isso é nítido e as regras são para se cumprir. Sim, também está certo. De qualquer das maneiras, o carinho da nossa torcida, acho que hoje foi espetacular. Agradecer-lhes esse mesmo carinho, é essa energia que nós precisamos da parte deles, como foi hoje, todos juntos. Em relação ao Flaco, ele já sabe quais são os critérios para jogar na equipa, e nós esperamos que ele continue e como mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipa. Certinho. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97 FM. Eu posso estar enganado, mas o desenho era um 3-4-3, né? O Veiga um pouquinho segurando mais ali com o Richard Rios, o Maurício um pouco mais solto. O Maurício seria esse jogador de finalização, mais finalizador, mais que Facundo, até mais que Estevão, na sua opinião? Eu não posso dizer tudo, não é? Se vou dizer tudo aquilo que eu faço. Mas sim, acho que hoje surpreendemos. Ele não quer escancarar, ele está tentando esconder um pouquinho, né? A pergunta meio que tem essa intenção de explicar com detalhes para o torcedor, e o Abel falou, não, eu não posso ficar explicando tudo, que eu entrego tudo para os inimigos, né?
temos o nosso adversário, dinâmica, acho que eles não nos conseguiram parar. Pena, como te disse, todas as bolas que entraram na área, pelo menos não temos feito mais um golo. Acho que, como te disse, dinâmica, intensidade, velocidade. Acho que fizemos, na minha opinião, uma boa partida. Eu estou tentando lembrar situações em que os jogadores do Palmeiras finalizaram de forma limpa. Foi tudo bola mascada. Você vê umas bolas na área ali que o Veiga tenta dominar e não consegue. Ou finalização de fora. Você vê a cabeçada do Murilo. A própria cabeçada do Mike foi disputada ali. Não foi aquela coisa clara, aquela situação claríssima de gol. Ele pega no limite e raspa e a bola vai na trave ainda. Se ele tivesse chegado inteiro na bola, talvez ele tivesse chance de direcionar no cantinho, mas ele cabeceou do jeito que deu. Assim como o Murilo, no primeiro tempo, cabeceou do jeito que deu, a bola foi bem longe. Então, não são situações claras. Isso precisa ser mais bem trabalhado, né? Construir e deixar o jogador inteiro na condição de finalizar, como foi no lance do gol, que o Maurício estava inteiraço e caixa, né? Caça pouco. Com essa dinâmica toda que te disse, e para mim, aqui não é central. Eu quero é jogadores que façam golos, né? Se é centroavante, se é zagueiro, não quero é jogadores que façam golos, né? E infelizmente hoje um derby, como te disse, merecíamos por tudo o que fizemos ganhar, mas o futebol não é nem sempre traduz o resultado daquilo que foi o desempenho das equipas e nem sempre ganha a equipa que produz mais durante o jogo. Abel, aqui tudo bem? Boa noite, André Neto da CBN. Ainda no que você falou de surpreender o Corinthians, queria falar sobre a formação do Palmeiras, que no primeiro tempo veio com 3 zagueiros. Se foi algo que você já pensava há mais tempo ou se veio do último jogo contra o Guarani? E também sobre o Piquerez, que hoje voltou a ser titular depois de bastante tempo, o quanto que ele também é importante para esse esquema do Palmeiras. Olha, foi para mim talvez o jogo com mais ousadia em termos dos jogadores que nós tínhamos em campo, mas isso deixo para vocês analisarem. Foi o jogo onde nós mais jogadores metemos na área, menos jogadores deixámos atrás. Não foi pelos 3 zagueiros, mas se vocês quiserem... Olhem o campinho que a gente disponibiliza no nosso pós-jogo lá no nosso site, noverdados.com.br. Toda vez que o Abel mexe, a gente coloca um campinho ali no minuto a minuto para vocês verem como era e como ficou depois da mexida. E no final, nos 42, quando ele coloca o Benedetti, o Palmeiras estava numa espécie de 2-3-5. Absurdamente dentro da área, o Benedetti como atacante. O Benedetti não entrou como zagueiro. E toda a bola cruzada, o Benedetti corria para o segundo pau. O Palmeiras invertia o lado do lance e o Benedetti corria para o outro lado da área. Era bem interessante de ver essa dinâmica com o campo aberto, assim. Mas essa ousadia, né, um pouco decorrente do Corinthians, que se encolheu e que estava com o homem a menos. Então não foi tão ousado assim, mas de fato, nunca teve tanta gente dentro da área quanto ontem. Um dia discutir futebol comigo, nós podemos discutir, será um gosto e um prazer poder partilhar as minhas opiniões com vocês. Eu costumo dizer que o sistema dá aquilo que o treinador quer e, portanto, eu acho que hoje fomos altamente ofensivos, altamente agressivos, altamente produtivos e altamente perdulários também. E jogando com 3 zagueiros, porque aqui acho que aqui vocês têm aversão aos 3 zagueiros, não sei porquê. Mas por acaso gosto muito de jogar. Eu quero falar sobre isso. Eu realmente compartilho com essa frustração do Abel de por que no Brasil é pecado mortal jogar com 3 zagueiros. Isso vem muito da imprensa carioca. Tá? Na década de 80, 90, quando o 3-5-2 apareceu na Europa, em resposta ao 4-3-3, muito se criticou esse sistema
por causa de uma forma simplista de se ver futebol. Você coloca um zagueiro a mais e você está querendo defender mais. É muito baixo o entendimento de tática, né? De quem fala sobre futebol às vezes. E o Abel nos conforma com isso. E essa cultura de criticar o terceiro zagueiro, ela entrou na cultura do brasileiro de uma forma estúpida e parece que, eu não sei se irreversível, cara. Talvez que de tantos os treinadores usarem, talvez isso caia na cabeça dos torcedores e entra, né, na cabeça deles. Mas acontece que até os técnicos têm receio de colocar um terceiro zagueiro, porque daí vão ficar taxados de retranqueiros e não querem. Não, aqui eu não posso fazer isso. Então é realmente difícil, cara. O time pode ficar muito mais ofensivo se você colocar 3 zagueiros. Depende de como a dinâmica é desenhada. E você vê que a frustração do Abel quando ele fala de, eu não posso colocar 3 zagueiros aqui, cara. É um esquema muito bom, e é mesmo, se bem utilizado. Com 3, é com 3 zagueiros, é com 2 médios. Ao contrário do nosso adversário, que na segunda parte meteu 3 zagueiros para defender, para tentar parar o Palmeiras. É por isso que eu estou a dizer, o sistema dá aquilo que tu queres que ele dê. Pode ser altamente agressivo ou altamente defensivo. Depende dos comportamentos que tu queres ver nos teus jogadores. O meu lateral pode ser altamente defensivo se eu disser não passas da linha do meio campo. E pode ser altamente ofensivo, como foi o Mike que meteu a bola no poste. Né? Que foi disso, joga o Estevão aberto agora e tu tens que chegar à área. Pena foi que a bola não quis entrar, bateu no poste, saiu fora, podia ter batido no poste e entrar. Se vocês me quiserem dar uma explicação, eu agradeço para esse lance. Porque é que a bola bateu no poste e saiu fora? Porque é que não bateu no poste e entrou dentro? Se vocês... Posso tentar? Posso ter a ousadia de tentar? Porque não chegou inteiro para a jogada, porque não é finalizador, porque a jogada não foi desenhada para isso. Foi um cruzamento que veio da esquerda e ele estava ali, como um finalizador comum. Né? Então, pode dar certo, mas não é o ideal. Tem que se buscar saídas para deixar os jogadores inteiros na frente do gol para finalizar. É isso que eu penso de ver o jogo do jeito que eu vi ontem. Já que o Abel deu essa abertura, né? Me explique. Estou tentando, estou fazendo minha parte aqui, ver o que vocês acham. Vocês me ajudarem, né? Eu já disse aqui, me falei muitas vezes em sorte e alguns me criticaram porque eu fui falar da sorte, porque é verdade, a sorte faz parte do futebol, isso não há dúvidas, mas isso também é só a minha opinião, é claro que faz parte. Hoje, na minha opinião, tivemos essa pontinha de sorte, mas eu acredito com o que nós semeamos hoje, na hora certa, no momento certo, essa sorte há de vir, porque ninguém se vai lamentar, por exemplo, de termos ganho uma Libertadores no último segundo com um cruzamento quase de meio campo. Né? Tentei replicar isso no treino 30 vezes depois e não consegui. Né? Mas pronto, faz parte. Acho que o único componente de sorte que houve ontem, de sorte ou falta de sorte, foi que o Hugo Souza acertou o canto. E nem sei se foi tanta sorte assim, ou se ele não leu os pés do Estevão. Também tem isso. Né? Pegador de pênalti, o grande pegador de pênalti, ele consegue ler a expressão corporal do batedor no último centésimo de segundo e aí escolhe o canto que vai tentar defender. Ou ele simplesmente teve sorte, arriscou o canto direito, mesmo sem ler, e acertou, e aí 50% aí sorte. Eu acho que foi o único, porque o que mais? Foi sorte. Porque, eu vou falar de novo, as falhas nas finalizações do Palmeiras no jogo de ontem não foram por falta de sorte, foi porque os jogadores não estavam inteiros, corpo equilibrado, enquadrados, né, para fazer a finalização, ou porque realmente a finalização não foi tão boa assim, foi ao alcance do goleiro. Por exemplo, aquela falta do Rios, passou por baixo da barreira, legal, mas o Hugo caiu de lado assim e defendeu.
sabe? Não foi uma baita defesa. E tantas outras, né? Que o Palmeiras poderia ter exigido mais do goleiro e não foi tanto assim. Abel, boa noite. O futebol Olá. é feito de muitos aspectos, né? Tático, físico, técnico. Você acredita que o gol que o Palmeiras sofre no finalzinho, depois de dominar completamente o primeiro tempo e até poder abrir uma vantagem muito maior, traz alguma queda em algum desses aspectos na parte final do jogo? Obrigado. Boa. E o lado emocional, sobretudo para o lado emocional. Acho que a tua pergunta é ótima, é muito bem colocada e é um dos fatores que eu particularmente me tenho empenhado muito em estudar, o lado emocional do jogo, porque somos 11 jogadores e cada jogador é um mundo, cada jogador é uma pessoa diferente e a ideia é que todos consigam ter a mesma vibração, que estejam todos alinhados e em sintonia na mesma frequência, mas tenho que concordar contigo, foi, como se costuma dizer, um jogo contra aquilo que era a corrente do jogo, né? Se vocês naquela altura tivessem que apostar qual era a equipa que ia fazer golo, vocês iam dizer, estamos nós muito mais próximos do 2-0 do que o Corinthians do 1-1, isso é a minha opinião, né? E é um golo que vem contra a corrente do jogo, mas penso que mesmo vocês notaram isso, eu também notei, após o golo, aqueles 5 minutinhos, depois do jogo também acabou a seguir, eu chamei os jogadores e disse-lhes exatamente o que eu vos disse aqui a vocês, ao intervalo, poucas correções táticas, estava à espera que o nosso adversário começasse a sair com linha de 3, como fez nos últimos minutos com o número 5 deles, isso mesmo, não, com o médio, desculpa, com o Ronielli, sim, mas ele trocou logo e assumiu logo uma linha, um 3 com 3 zagueiros. Desculpa, mas como te disse, o lado emocional conta muito, está cada vez mais presente, por isso nós precisamos tanto desta energia dos nossos torcedores. Eu sei que foi um momento não muito bom para o Palmeiras quando o Estevão falha um penalti destes, mas é muito caloroso e confortante teres um estádio a chamar o teu nome e dizer, nós respeitamos-te, nós sabemos o quanto tu te esforças, nós sabemos o quanto tu jogas, nós te admiramos e eu só preciso que os nossos torcedores façam isso com todos os nossos jogadores, porque se fizerem isso, ajuda-me muito, a mim enquanto treinador, muito. Senão, se eles assobiarem o Manel, o Joaquim ou o João, eu tenho que trabalhar o dobro. Em vez de sair, alguns de vocês, em vez de sair do CT às 5 e 6 da tarde, tenho que sair às 8 da noite. E eu queria chegar mais cedo em casa porque tenho família também em casa. Portanto, se os torcedores me puderem ajudar aí, como fizeram hoje com o Estevão, porque não é fácil tu teres uma torcida que assobia o Manel ou o Joaquim ou o João, é muito difícil, porque isso retira a confiança ao jogador. É como vocês estarem em casa e o vosso pai está constantemente a dizer ao filho, tu não prestas, tu és ruim, tu não prestas, tu és ruim, tu não prestas, tu não és ruim, tu não prestas, tu não és ruim. O que é que vocês querem que o vosso filho seja o quê? É impossível isso acontecer. E eu espero dos nossos torcedores, e quando jogarem mal, têm todo o direito de começar a assobiar e a subir em primeiro o treinador. É só isso que eu vos peço. A subir em primeiro a mim, mas não foi o caso de hoje. Minha opinião, fizemos bom jogo, com dinâmica, com intensidade, com qualidade. Sim, fomos perdulários. A bola hoje não quis entrar, por sorte, por azelice, chamas-lhe o que tu quiseres, e nós aceitamos e preparámos para a outra. Mas esse é um aspecto que, na minha opinião, se eu tivesse que lhe dar uma percentagem de valor, o lado emocional, eu botava mais para 50%, porque isso influencia muito aquilo que é confiança, né? E tudo aquilo que vai dentro da cabeça de cada um, e cada um de vocês sabe, cada um de nós tem um mundo aqui dentro, e muitas vezes, sem nós falarmos, eu chamo-lhe o Nelinho, temos vozes interiores que nos deitam abaixo, e às vezes nós próprios temos que mandar calar essa voz que está dentro e nós mesmos falarmos, tu és bom, tu vais conseguir. Falhaste um penalti, mas da próxima vais metê-la no outro lado. E isso depois é que faz a diferença, mas isso é um trabalho contínuo, não é de hoje. É que há dias, só para terminar, estavam a falar do Djokovic, que o grande ponto dele forte era a parte mental. Ele dizia, isto é trabalho. E eu não acredito naquela psicologia que é, eu tenho que sempre pensar positivo, tudo bem, sempre positivo. Não. Eu sou ser humano como os outros. Às vezes aqui dentro é uma tempestade terrível. Não é? Só que ela não pode estar muito tempo a chover, como foi hoje.
né? Quando começa, e depois nós precisamos ter aqui gente dentro da nossa cabeça que façam o trabalho que fizeram hoje os top. Subiu torrencialmente, a galera ali dentro juntou-se, que trata do estádio, em 30 minutos puseram o nosso tapete daqui. E com a nossa cabeça acontece igual. Né? Não podemos, com a nossa cabeça fique lá muito tempo. E Palmeiras não gosta de mim, os torcedores só me subiam. Se isto começar aqui a criar ninho, aí é muito perigoso, depois é difícil tu recuperares esse jogador. Por isso é que às vezes esses jogadores não dão num clube e depois saem e vão para outro e dão. Mas porquê é que não deu no Palmeiras e deu no Corinthians? Porquê é que não deu no Botafogo e deu no Flamengo? Porquê é que não deu no Atlético Mineiro e deu no Fortaleza? Tem muito a ver com isto aqui dentro, que isto ainda é uma caixinha capaz de fazer coisas maravilhosas, né? Capaz de fazer um avião que nos leva para todo lado do mundo. É uma pessoa igual a ti, igual a mim, que faz isso. Portanto, é algo que eu admiro muito, que eu gosto muito e que acho que tem uma interferência enorme, o lado emocional de uma equipa e de um jogador especificamente. Mas concordo contigo em absoluto, o lado emocional tirou-nos ali em determinados momentos um bocadinho daquilo que é a nossa lucidez, mas é preciso fazer o reset e voltar de novo ao presente ou aqui ou agora para fazermos a segunda parte que fizemos. Pena foi, e estou-me a referir especificamente a estes dois lances, que nem a bola do Mike, nem a bola do Estevão entraram, mas é lá de entrar na hora certa, no momento certo, quando tiver que ser. Ontem era o momento certo. Ontem era o momento certo para entrar, ontem era derby, né? Mas concordo muito com o Abel, quando ele menciona o aspecto emocional. Concordo demais com ele. Eu sempre menciono, sempre dou o exemplo do Borja, que é um baita centroavante. É um matador, é um goleador, por onde passa. E até aqui no Palmeiras, ele tem números bem satisfatórios. Pega a média dele de gols por jogo, é muito boa. Ele errou os gols feitos. Tá bom, errou. O Evair também errava, né? Tudo bem, o Borja errou mais que o Evair. Mas é só um exemplo, é só para exemplificar o quanto, de fato, a torcida do Palmeiras é um moedor de jogadores. O cara tem que ser bom demais para jogar aqui e a gente poderia tornar as coisas mais fáceis. É uma coisa que o pessoal adora falar. A torcida do Palmeiras é exigente mesmo, sempre foi assim. Pô, pode mudar! Nós podemos mudar isso. A gente pode ser mais positivo e ajudar mais o nosso time. Se o nosso time ganha um monte de campeonato que ganha, com a torcida... Tudo bem, quando a torcida quer ajudar a empurrar, é magnífica. Mas tem que ter essa contrapartida negativa, essa chatice, essa máquina de moer jogador. Tem jogador que não aguenta. A gente tem que entender isso. E isso, inclusive, é uma novidade que vem da tecnologia. Os caras ficam ali na rede social recebendo esses xingamentos, coisa que não acontecia antes. Quando a torcida do Palmeiras era corneteira na beira do campo. Agora, você influencia os jogadores fora do ambiente de jogo. Então, o efeito é pior do que era antes. Então, a gente tem que ser mais inteligente e parar com essa perseguição gratuita. Você vai em rede social, tem perfil lá, fora fulano. O nome do cara é fora fulano. Quer dizer, a identidade do cara é fora jogador. O cara não tem vida própria. O cara vive em função de derrubar um jogador. Aí, quando o jogador sai do clube, ele vai mudar o nome dele para fora Cicrano, porque aí tem que ser outro e ele tem que continuar tendo um propósito na vida. O propósito da vida dessas pessoas é derrubar jogador. É atrapalhar. E às vezes é um jogador que pode render, que pode ajudar. Outro caso, Ramires. Baita jogador, tinha ainda muita lenha para queimar. E falou, não, aqui no Palmeiras eu não vou jogar. Então, assim, concordo muito com o Abel quando ele fala disso, mas não concordo quando ele fala que bola do Mike na trave, pênalti no final, e
está tudo bem. Não está tudo bem. Ainda tem que fazer ajustes. Ainda tem que fazer, né? E talvez ele saiba disso e só não quer abrir o jogo. E espero que seja isso. Mas pela forma como ele insistiu, que foi tudo bem, eu admito que eu estou um pouco preocupado com a visão do Abel em cima do que foi o jogo. Espero que ele assista mais vezes os vídeos da partida e vejam que o Palmeiras não teve tantas chances claras com os jogadores equilibrados para fazer o gol como ele ficou com a impressão que nós tivemos. A construção foi muito boa, mas a construção foi boa porque faltava esse jogador bem posicionado para finalizar. E aí, quando é assim, não adianta muito, né? Você tem que ter o começo, o meio e o fim estruturados. O Palmeiras está com o começo e o meio muito bem estruturados, mas o final não. E aí não adianta, aí não serve. E para finalizar, eu queria falar que, já que ele protegeu os jogadores, foi culpa do Richard Rios? Foi culpa do Estevão? Foi. Mas sabe de quem foi a culpa também? Já que o pessoal gosta tanto de falar de culpa, do Abel. Porque, mais uma vez, ele demorou demais para mexer. E uma pena que ninguém mencionou isso na entrevista. Por que se foi mexer só aos 32 minutos e não aos 17? Pô, os caras perderam um atacante. Você tinha que ter tirado um zagueiro na hora para ter colocado outro atacante. E demorou 15 minutos para fazer isso. Então, o Abel é tão culpado quanto o Richard, é tão culpado quanto o Estevão. E aí a gente divide a culpa, né? Por mais gente, inclusive o comandante, fica leve para todo mundo carrega um pouquinho, vai ruminar um pouquinho e bola para frente, né? Temos um campeonato para ganhar, temos 5 campeonatos para ganhar esse ano. Tá? Vamos ver quantos a gente vai conseguir. Valeu, turma. Obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. Tá chegando o fim de semana, né? Tem a Água Santa em Brasília no domingo, que maravilha. E, claro, faremos a cobertura, como sempre. Está chegando o Mundial. Prepare-se para o Mundial de Clubes. Venha com a gente, venha com o Verdade. O dólar deu uma baixadinha, os nossos planos estão com o preço mantido até o dia 15, e o dia 15 vai ter que subir. Então, aproveitem até o dia 15 para pegar esse preço com super desconto que a gente está proporcionando e com o dólar baixo. A hora é agora, tá certo? Está na descrição do vídeo aqui o contato da Sou do Brasil para você ir com a gente assistir o Mundial junto com a turma do Verdazo. A gente vai fazer uma bagunça lá nos Estados Unidos todos juntos. Valeu! Grande abraço e saudações alviverdes.